estou aqui com o Eduardo Maroc, nosso especialista em fundos alternativos da Faz Capital, para que você aprenda como investir em ações de empresas que não estão listadas na bolsa. Então fica até o final que você vai aprender como fazer de fato um investimento nessa classe de ativos e o que você precisa para conseguir fazer esse tipo de coisa. Maroc, a primeira pergunta que eu queria te fazer, naturalmente, né, em relação ao assunto como um todo, é o que é o Private Equity. Porque quando a gente fala de uma sigla em inglês, e a gente no mercado financeiro gosta demais de ficar usando sigla em inglês para falar as coisas que são simples, a gente acaba fazendo com que as pessoas fiquem mais distantes do assunto quando elas deveriam estar mais próximas, né? E daí, assim, quando a gente fala sobre Private Equity e a gente traduz a sigla, a gente entende que, na verdade, é um capital privado, né? Um patrimônio privado que a gente está comprando de alguma forma. Só que como é que isso é diferente de você simplesmente comprar ali a padaria, né? Do vizinho, ou eventualmente comprar ali, sei lá, algum tipo de estrutura ali empresarial que você tem à disposição, né? De repente você está aqui no shopping, você vê uma loja, você compra aquela loja ali para que você esteja gerindo essa loja. Então, qual que é a diferença? Por que a galera colocou esse nome de Private Equity para falar de uma coisa que é aparentemente simples? Sim. Uma grande diferença se investir num negócio pequeno, uma padaria ou até mesmo uma loja no shopping, é na eficiência justamente de uma gestão profissional por trás e da terceirização justamente para essa gestão. Então são 3 grandes pontos que a gente pode elencar como bem importantes e bem mais eficientes do que se investir num investimento de esquina, digamos assim. Então é justamente a imobilização do capital, que justamente hoje em dia, justamente pela XP ter conseguido democratizar bastante esse tipo de investimento, que até poucos anos atrás era bem segmentado. Então, nos grandes bancos já ofereciam isso. Porém, para investidores profissionais e institucionais, inclusive, aqueles investidores que têm pelo menos 10 milhões e que fossem imobilizar por um prazo com um cheque mínimo ali de R$500 mil, para mais até. E hoje ficou muito mais democrático. Então, hoje é muito mais possível de se investir sem mobilizar grande parte do capital. E justamente um outro ponto, nesse caso, é justamente a gestão profissional por trás, o não envolvimento direto sobre o negócio, onde a gente apenas tem que confiar numa gestão que seja sênior, já capacitada há décadas para fazer isso. E por último, é claro, o retorno, que já vem empreendendo em pequenos negócios, sabe como é difícil aumentar as margens de lucro sem muito esforço e dedicação, acima de 30%, 35% ao ano, que é o que a classe geralmente consegue proporcionar. Então, acessibilidade, justamente imobilizar menos capital, gestão profissional e terceirizada sem ter que se envolver diretamente no negócio e, claro, com os devidos prazos, conseguir ter um retorno bastante atraente de 30%, 35% ao ano, que dificilmente a gente consegue isso em investimentos menores, né? Investimentos de pequenas empresas, enfim. Deixa eu ver se eu entendi então, Maroc. Quando a gente fala de investimento em Private Equity, comparado com o investimento da padaria do seu vizinho, alguma coisa nesse sentido, a gente está querendo dizer então que quando a gente investe num capital privado, num Private Equity, a gente tem uma estrutura de gestão terceirizada. A gente não precisa, por exemplo, se preocupar ali de repente, acordar 4h30 da manhã para ver se o pessoal realmente abriu ali a loja, para ver se de fato o pessoal está organizado, porque tem alguém específico trabalhando com isso. Exatamente. Então, tem uma gestão especializada, tem ali um time específico para isso, então você está emprestando esse capital para esse Private Equity e daí tem uma galera que está resolvendo isso. Então, é isso que é a principal diferença, né? Sem contar, eventualmente, que essa gestão personalizada tem uma capacidade de geração de retorno maior do que a maior parte dos empreendedores que eventualmente ainda estão começando e estão aprendendo como que faz isso. Exatamente. É mais ou menos por aí? Perfeito. Legal. Não, bacana de saber isso aí, né? A gente comentou, né? Quando a gente fala de Private Equity, quando a gente fala sobre esse assunto que é em inglês, a gente acaba achando que é uma coisa que não é muito acessível para a maior parte dos brasileiros. Claro, eu particularmente ainda não consigo comprar uma padaria. Não sei se você aí em casa também consegue comprar uma padaria, né? Então isso também não é tão acessível. Mas quando a gente fala de Private Equity, a gente pensa, caramba, eu vou comprar uma parte ali de, sei lá, Magazine Luiza, quando eventualmente era um pouco menor, né? E eu sinto, poxa, se eu não consigo comprar padaria, eu também não consigo comprar uma Magazine Luiza, né? Mas é um pouco diferente isso, né, Maroc? Tem como esse negócio, assim, eu mesmo, por exemplo, nesse momento, tem como investir mesmo com um capital um pouco menor, por exemplo? Sim. Como é que é? Hoje, a estrutura mais convencional que se tem no Brasil são os fundos de investimentos em participações, ou seja, com base justamente na supervisão da CVM, Comissão de Valores Imobiliários, o investidor consegue acessar dentro de uma estrutura de um condomínio fechado. Então, muitos investidores se unem para justamente formar um fundo de private equity, onde justamente uma gestão, pode ser pequena, média ou grande, vai justamente comprar outras empresas que normalmente não são listadas em alguma bolsa de valores, como companhias maiores, para justamente controlar ou não essa empresa, ou seja, adquirir uma posição majoritária para de fato controlar, enfim, entrar na gestão propriamente dita, ou apenas injetar capital por uma necessidade de expansão, por exemplo, e justamente através desse
controle ou não, conseguir chegar lá no IPO, né? Que é justamente a abertura de capital numa bolsa de valores. Até um dado bem interessante é que de 2019 para 2021 ocorreram em torno de 70 IPOs na bolsa brasileira. E desses 70 IPOs, pouco mais da metade, 50%, recebeu algum tipo de investimento de private equity para chegar lá. É um dado bem importante, bem recente, que mostra como o nosso mercado de capitais brasileiro conseguiu evoluir bastante, de 5 anos para cá, até um pouquinho mais, e que mostra também o poder do private equity para conseguir que a gente tenha mais empresas na bolsa de valores, que ainda é bastante pequena. Uma bolsa de valores, comparada ao mundo, uma das menores, apesar do Brasil ser muito grande. A gente tem 400 empresas listadas, enquanto tem investimentos em empresas de private equity que são mais de 15 mil empresas. Então a gente tem um mar muito melhor, uma competição menor, porque tem muito mais empresas que pessoas para fazer a gestão, enquanto em empresas já listadas, a competição é bem maior, justamente por isso que os fundos de ações e multimercados são bastante correlacionados, tem um movimento bem parecido, porque não tem para onde ir, senão para as mesmas empresas. Tem uma coisa que você falou que chamou bastante a minha atenção, que é em relação à quantidade de IPOs que foram feitos, que antes foram investimentos em private equity, né? Uhum. E aí o que eu queria entender é se tem algum exemplo que de repente surge aí na sua cabeça de empresas que antes de entrarem na bolsa, elas tiveram que ter esse investimento privado antes para poder chegar lá. Sim. Tem algum case, alguma coisa que desponta a sua cabeça aí? Claro. Tem um bem famoso, que inclusive a gente consegue ver ao redor do Brasil inteiro, e não só no Brasil, como na América Latina já, do tamanho que se encontra a companhia, é o caso da Smart Fit, que é uma empresa que recebeu um investimento de private equity até chegar lá, e justamente com o investimento do private equity, que é de uma casa bem grande, uma casa bem relevante, que é o Pátria Investimentos, conseguiu aumentar o EBITDA, né, que é o resultado operacional da empresa, é o lucro antes dos juros, antes dos impostos, em mais de 40 vezes. Então foi um retorno bastante relevante para essa gestora. E entre outros exemplos, como a própria faculdade Anhanguera, que em 4 anos foi fundida em outras 2 empresas, até chegar no tamanho que foi, para chegar justamente na listagem dessa. E por último, uma bem interessante também, que todo mundo já deve ter ouvido falar, que é o Burger King, que no início do investimento de private equity eram em torno de 100 lojas e em 6 anos conseguiu chegar a um número de 700 lojas espalhadas pelo Brasil. Então são empresas que todas elas conseguiram chegar justamente na listagem na Bolsa de Valores, e mostra, assim, exemplificando o poder de fato de uma gestão por trás de private equity para conseguir abrir o capital com sucesso de uma empresa. Legal, Maroc. Enquanto você estava falando aí de diversos casos específicos que passaram primeiro pela estrutura de private equity antes de chegar na bolsa, me lembrou uma dúvida também que eu sempre tive, que é em relação à diferença de private equity para venture capital. Uhum. Se de repente você jogou no Google, você viu que quando você pesquisa um, aparece um pouco do outro. Quando você pesquisa o outro, aparece um pouco do um ali, justamente porque são tipos de investimento muito semelhantes. Daí eu acho que vale a pena, né? De repente claro, a gente traçar aqui para que a gente consiga entender qual que é a diferença na prática, né? Do private equity para o venture capital, para o investidor geral. Assim. Sim. A grande diferença o private equity foi justamente a forma mais convencional de se investir em empresas que não são listadas. Né? A gente tem outros tipos de fundos alternativos, mas antes mesmo do estágio de uma empresa que já tem o seu negócio mais consolidado e que justamente já está um pezinho mais próximo de ser listada, onde justamente a gestão vai ter um trabalho um pouco mais simples para conseguir chegar no objetivo da abertura do capital. Os investimentos de venture capital geralmente são ligados mais ao setor de tecnologia, de startups, onde estão num estágio bem inicial. Então, um risco ainda maior do que um private equity acaba proporcionando, trazendo esse risco. Né? Justamente porque são projetos em estágios bastante iniciais, estágios muitas vezes até de projetos que nem saíram do papel ainda. Justamente é um estágio anterior ao private equity e que, por isso, proporciona possivelmente um retorno maior, mas também um risco maior por consequência. Você falou, Maroc, na sua fala que o venture capital, quando a gente vai pesquisar, acaba tendo uma tendência um pouco mais forte ali para tecnologia. Por outro lado, o private equity tem alguma coisa a ver com privatização pelo nome em si? Tem alguma coisa a ver, por exemplo, com aquele caso que a gente teve da Eletrobras, que ali atrás a gente podia utilizar a cota do FGTS para poder comprar parte num fundo de participação? Lembro que você falou que tem uma questão ali de fundo no private equity, né? Mas o private equity tem a ver com a Eletrobras? Alguma coisa com esse caso recente? Como é que foi essa história aí? Não exatamente. Os FMPs, né, os fundos mútuos de privatização, são fundos onde uma empresa está sendo desestatizada pelo governo e justamente o governo dá a possibilidade do trabalhador utilizar o saldo do seu FGTS para justamente participar desse processo de privatização de uma empresa. A Vale teve esse processo, a Petrobras, o último caso foi a Eletrobras, que ocorreu no ano passado, onde justamente o governo dá essa possibilidade de utilizar o saldo para o investidor investir na empresa que está sendo privatizada,
Só que, de qualquer forma, ele fica muito limitado, porque geralmente esses fundos são monoativos, ou seja, ficam apenas comprados numa única empresa, que por vários processos jurídicos e até mesmo políticos podem trazer um risco bastante grande. Os fundos de private equity, de venture capital, já nascem no mercado privado. Então, eles já têm, geralmente são empresas menores, o investimento já nasce nessa vertente do mercado privado mesmo. Mas assim, até exemplificando como que a gente também pode trazer possibilidade de ter um investimento até mais eficiente também nos fundos mútuos de privatização, a XP hoje já disponibiliza opções para o investidor conseguir acessar estratégias muito similares a fundos de ações através da XP Asset, que é a gestora da XP, onde tem acesso ao XP Investor, que é um fundo bastante conhecido, um fundo de gestão ativa de ações, de 15 a 20 papéis, e também o fundo mútuo de privatização balanceado, onde mais ou menos 50% vai ser investido no XP Investor e os outros 49% na média ali, até esse percentual, vai ser investido em títulos públicos federais. É mais ou menos essa relação entre as duas coisas. Né? Perfeito. Então, na prática, a gente tem os fundos mútuos de participação que levam em consideração essas operações que a princípio eram públicas e passam a, de alguma forma, ter um capital privado. E a gente tem os fundos de private equity que geralmente tem uma outra levada. Daí a XP veio e pensou numa estrutura para democratizar ainda mais os fundos mútuos de participação para que eles tivessem uma gestão semelhante, de repente, aos fundos que já existem em private equity. Seria alguma coisa nesse sentido? Não exatamente, porque até voltando um pouco ao estágio da definição mesmo do que é um fundo de private equity, e fazendo uma distinção de qual a diferença das posições dos fundos de ações ou dos fundos multimercados, que também se posicionam no mercado acionário. Os fundos de private equity não se posicionam, geralmente até podem se posicionar, mas normalmente não se posicionam em empresas listadas, que é justamente onde os fundos mútuos de privatização de gestão ativa, como é o caso da XP, também acabam se posicionando. São empresas já listadas, 15 a 20 papéis de empresas já listadas na bolsa. Então acaba tendo essa distinção não só entre os fundos mútuos de privatização, como também do private equity para os fundos 555, que são os fundos de ações, os fundos multimercados, e que, de fato, acabam por se posicionar dessa forma. E até em momentos mais de turbulência, como até o caso agora, fundos de private equity muitas vezes também podem se posicionar em empresas listadas. E justamente a TIR, que é a taxa interna de retorno, pode estar proporcionando muitas vezes, dependendo do preço que se adquire uma empresa listada, um retorno até mesmo maior do que uma empresa que ainda não tem o capital aberto. Por quê? Porque muitas vezes o investidor, o proprietário de uma empresa menor, não quer vender a sua empresa por um valuation, um valor que não faça sentido para ele. Justamente o que ocorre de forma diferente na bolsa de valores, que justamente o mercado acaba sendo mais, não vou dizer ineficiente, mas acaba sendo precificando de forma um pouco fora do normal no mercado acionário, justamente porque são mais pessoas para precificar isso. Né? Então acaba que num movimento de manada, justamente de venda massiva, possivelmente a companhia vai sofrer muito mais do que a companhia fechada, porque ela não vai ser vendida. Né? A cotação ela influencia bastante num momento como esse. Como a gente viu um momento de turbulência, no mercado justamente está mais barato acionário, acaba às vezes os fundos de private equity até se posicionam dessa forma para aproveitar uma taxa interna de retorno bastante interessante. Naturalmente, quando a gente está falando de bolsa de valores, a gente tem uma série de investidores com mais conhecimento, com menos conhecimento, e por conta disso, os preços das posições podem se destoar da realidade de uma forma ainda mais expressiva do que no mercado privado, justamente por conta dessa discrepância de informações. Exatamente. Né? Então é por isso que esses grandes investidores gostam desse tipo de investimento privado, nesse contexto de private equity. Aliás, como é que funciona esse negócio, independentemente dos fundos, né, do investidor grande, né, de repente um Jorge Paulo Lema, de repente ali um investidor institucional mais relevante de entrar no mercado como esse? Como é que funciona esse investidor grande, por exemplo, eu penso muito, por exemplo, em Shark Tank, né, quando a gente fala de empresas nesse sentido, de comprar participações, eu penso no Shark Tank. É mais Sim. ou menos assim que se compra uma empresa nesse sentido, nesse contexto de private equity, fora de fundos, ou Marol? De forma similar, sim. Geralmente, os deals já estão sendo fechados muito antes da oferta pública sair, mesmo que o fundo ainda não tenha captado os recursos numa oferta pública, os deals já estão sendo fechados entre a gestão e as empresas, que ocorrem ao redor do Brasil inteiro. Então, ocorrem de forma similar. É claro que, geralmente, precisa de uma empresa de M&A, que são empresas de fusões e aquisições, para estar interligando justamente a gestão do fundo com a venda da empresa, mas funciona de forma similar, assim. Claro que o Shark Tank acaba tendo essa forma mais teatral de acontecer, mas não é muito diferente. Geralmente, antes de captar, como eu comentei, já os deals, boa parte do pipeline, são 8, 10, 15 empresas, metade muitas vezes já estão fechados para justamente já chamarem o capital quando encerrar a oferta, para justamente as empresas serem adquiridas. Né? Boa. Você falou, né, como que os investidores institucionais, esses grandes investidores, geralmente acessam esse capital privado. Né? Uhum. E você também já chegou a falar também um pouco sobre como que funciona para o investidor tradicional acessar esse mercado.
Só que eu queria reforçar, né, Maroc, que acho que é importante, acho que é um tema central no vídeo, toda vez que a gente fala sobre investimentos, sobre teoria, sobre classe de ativos, sempre surge aquela dúvida, né? Como é que investe nisso aí? Como é que entra num mercado como esse? Será que eu tenho já o dinheiro suficiente? Será que faz sentido para mim, etc? Daí eu só queria que você comentasse aqui, Maroc, como é que o investidor tradicional pode acessar hoje, por exemplo, o mercado de private equity na prática? Assim? Hoje, a forma mais acessível, que isso é muito mérito da XP mesmo, de ter sido a vanguarda no Brasil de democratizar os investimentos, como eu comentei, era muito mais nichado há poucos anos atrás. Hoje, a XP já tem uma plataforma, inclusive tanto de emissões primárias quanto de negociações no mercado secundário, onde investidores podem vender suas participações para outros investidores, onde é possível acessar. Ainda acaba sendo um pouco segmentado, porque são para investidores qualificados, são aqueles investidores com pelo menos 1 milhão em aplicações financeiras, não necessariamente na XP, mas ao redor do mercado, que comprovem isso, onde a gente consegue acessar a partir de 10 mil reais fundos de private equity. Então, justamente o acesso que vão te dar num fundo de investimento em participações. Então é lá que parte do seu capital vai ser investido a partir das chamadas de capital naquele fundo mãe, digamos assim, onde todo mundo se encontra para ter esse montante que vai ser repassado à gestão e ser feito dessa forma. Perfeito, então ficou bem claro, né, pessoal? É possível fazer esse investimento dentro do contexto de private equity sem que você precise ser um Jorge Paulo Lemann para, por exemplo, comprar um Burger King, né? Então a gente tem ali mecanismos para isso, só que existe ali uma necessidade de um capital mínimo para que você consiga acessar esse tipo de mercado. Perfeito, então muito obrigado, Maroc, aí pela participação. Como eu mencionei anteriormente, né, o Maroc é nosso especialista em fundos alternativos aqui da Faixa Capital. Então eu queria saber, inclusive, o que você achou desse conteúdo com um dos nossos especialistas. A gente viu que tinha uma demanda, né, de interesse em relação ao assunto de private equity, então a gente trouxe aqui o Maroc justamente para responder algumas das principais dúvidas que a gente vem recebendo. Se esse conteúdo fez algum sentido para você, se você curtiu a forma como a gente construiu aqui, dá um like, ajuda a gente aqui na construção do canal, faz a sua contribuição que a gente vai cada vez mais criar conteúdos para te ajudar a investir melhor, beleza? Um abraço aí, até o próximo vídeo.